Olá, espero que todos bem aí do outro lado, aqui tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer o ponto pavãozinho utilizando essas 3 cores do fio molé. Esses eu não tenho mais o rótulo, certo? Porém, as bases são as mesmas, o rótulo é sempre o mesmo, tem o peso, a metragem, se é acrílico, se não é, ok? Todas as informações sempre estão no rótulo, ok? No caso, do fio molé, ele tem indicação para que eu utilize 4 milímetros ou 5 milímetros nas agulhas de tricô. Isso aqui é o símbolo do tricô. Ou no crochê, 2 milímetros ou 2,5 mm, certo? O rótulo passa essas indicações como uma base para que a gente possa trabalhar, certo? Então, assim, como são fios molê, eu posso misturar que não vai acontecer, não tem grandes problemas, certo? Até o presente momento, eu estava utilizando em outros vídeos esta agulha, que ela é uma agulha de bambu bem menor do que as tradicionais, do que uma agulha tradicional. Eu gostaria que vocês vissem a diferença das agulhas. Essa aqui nem cabe. Ai, coube. Só para que vocês entendessem que ela é diferente em tamanho, tá vendo? Ela tem um tamanho bem menor. Porque como a gente, com essa agulha grande aqui, a gente consegue trazer junto ao corpo para trabalhar. Só que ela aqui na bancada, ela acaba me atrapalhando. Então, eu estava utilizando as agulhas de bambu, que são menores. Eu vou botar o link na bio. Não, o link na descrição para que vocês possam até visualizar melhor o produto. Ela é um kit com várias agulhas, certo? E é muito bom a textura dessas agulhas. E hoje eu vou utilizar outra agulha. Eu vou utilizar essa agulha aqui, que é uma agulha circular, tá? Essa agulha aqui tem 1,20 m, tá? Em todo o seu comprimento. Porém, eu também gosto de trabalhar, só que hoje eu vou trabalhar com essa. Com essa aqui, ó, são agulhas circulares também. Eu vou deixar os 2 links na bio, caso vocês tenham interesse em olhar o produto, não precisa nem... E aí, assim, nessas de circulares, é um preço bom, né? E tu compra 18 agulhas todas juntas. Eu gosto muito de trabalhar com elas. Ó, tanto que elas já estão até meio gastas, ó. Essa aqui não, mas essa aqui tá bem gasta. Porque eu utilizo muito. São excelentes para fazer golas e toucas. Alguns produtos a gente consegue fazer com elas por serem circulares. Essa grande aqui é indicada para fazer pala, né? Então, assim, hoje eu vou dispensar a agulha pequena e vou utilizar essa. Até porque essa aqui é mais fácil ainda, creio eu, porque ela não tem a limitação do tamanho, para que eu possa mostrar melhor o ponto, certo? Espero que isso me ajude. Vamos lá? Bom, isso são restos de fios, tá? Que eu tenho para fazer a amostra, né? Vou aproveitá-los para fazer a amostra. Saindo do novelo, porque no caso aqui não é um novelo, é uma bolinha, né? Saindo do novelo, aí ó, a parte que sai do novelo passa pelos 3 dedos, enrola no indicador, dá uma enrola também no polegar, e aí eu fico com um pedaço menor de fio, certo? Junto as 2 agulhas, passo por dentro do polegar, laço o fio no indicador e volto pela laçada do polegar e solto. Está pronto o meu primeiro ponto, certo? Lembrando sempre que o fio mais curto, ele sempre vai ficar no polegar, ok? Dedo de pinça, insiro os 2 dedos entre os fios. Deixa eu ver aqui. Baixo a agulha, puxo ela para trás. Ou seja, eu tenho 2 laçadas, são 2 dedos que estão laçados, certo?
insiro no polegar, laço no fio que está no indicador e trago ele novamente de volta pelo mesmo lugar que ele foi. E tá pronto mais um ponto. Insiro no polegar, laço o fio no indicador e trago novamente de volta. E com o próprio polegar eu faço o movimento, ó, e aperto o fio. Vamos de novo. Insiro no polegar, laço no indicador e volto. Polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador. Espero não ter sido muito rápida e que vocês consigam pegar esse ponto, que é o começo. Até se vocês quiserem, tenho outros vídeos onde eu não tenho a minha fala, em que eu também ensino. Não sei até se não é mais rápido, mas todo começo de trabalho a gente vai utilizar isso. Então, isso aqui é extremamente importante aprender, porque é como a gente coloca os fios, os pontos nas agulhas, certo? De novo, mão de pinça, insiro entre os dois fios, abro, deixo passar a agulha, polegar indicador, polegar indicador, polegar indicador, polegar indicador. Ó, mão de pinça entre os dois fios, abre, deixa passar a agulha, polegar indicador. Polegar indicador. Eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês não consigam pegar, baixa um pouco o volume e bota no mais lento do vídeo, pegando o passo a passo de como faz o movimento das agulhas, para que vocês possam aprender. E isso é uma coisa que vocês podem treinar várias vezes, faz, desmancha, até que vocês peguem bem a prática dos dedos. É jeito, como eu tenho uma aluninha que ela sempre diz, é jeito. É trabalhar as mãos para que elas se acostumem com o movimento. Observa que fica bem bonitinho, ó, bem juntinho, porque eu deixo bem apertadinho aqui embaixo, que é o fio do polegar, ele vai sendo apertado, ó. De polegar, busca no indicador, volta e aperta com o polegar. Mais uma vez, bem calminho, ó. Eu insiro por aqui, vou lá e volto. Eu vou lá, laço o fio e trago ele de volta. Isso é uma coisa que vocês podem treinar bastante, até aprender bem certinho. Sem pressa. Tem que ter paciência. Novamente, mão de pinça, eu insiro entre os dois fios, abro e trago a agulha para cá, para este lado, com a ponta apontando para o polegar. Insiro no polegar, laço o fio que tem no indicador, volto com a agulha no mesmo lugar e aperto. Insiro, laço e trago novamente para o mesmo lugar que saiu. Ó. Aprendendo a fazer os movimentos das mãos, dos dedos, principalmente o polegar é o que mais movimenta, se torna mais fácil para fazer. Insiro no polegar, laço o fio no indicador, volto, passo por dentro do polegar e solto o ponto e aperto. Insiro no polegar, passo no indicador, trago por dentro do polegar novamente, solto
e aperto. Insiro no polegar, laço no indicador, solto e aperto. Vamos ver se já não tem fios que chegam. Como eu vou fazer um ponto múltiplo de 11, eu tenho que ter ou 11, ou 22, ou 33 pontos. Sempre lembrando que eu utilizo os pontos de borda. No caso, esse aqui é um múltiplo de 11 mais 1, ou seja, seriam, ou eu vou utilizar 11 mais 1, que seriam 12 pontos, ou utilizaria 22 mais 1, seria o número 23, ou 33 mais 1, que seria 34 pontos. Sendo que eu boto sempre mais 2 pontos, que são os pontos de borda. Então, seria 33, mais 1, que era o ponto que tem que ter extra, e mais 2. Então, daria 36 pontos na agulha para que eu possa confeccionar esse ponto, certo? Vamos ver quantos nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Para o trabalho, eu já teria, porém, eu preciso de mais um. E mais os 2 de borda, ou seja, eu preciso fazer mais 3 pontos para que eu consiga concluir o tamanho. Então, foi 1, 2, 3. Bem apertados, a gente vai dar um nó nessa ponta aqui, um nó duplo, no caso, né? Nó duplo. Pronto. Agora, eu retiro uma das agulhas. Por que eu trabalho com 2 agulhas? Porque eu preciso que este ponto fique frouxo na agulha para que eu possa inserir a outra agulha para trabalhar. Então, assim, não é interessante jamais que fique muito apertado o ponto nas agulhas. É necessário que ele fique solto. Vamos lá. Primeira carreira, nós vamos fazer ela toda em tricô. Vamos lá. Linha em cima da agulha, eu insiro da direita para a esquerda, dou uma laçada e passo novamente dentro do mesmo orifício. Vamos lá. Linha em cima da agulha, insiro da direita para a esquerda, laço e passo de novo ali dentro, ok? Aperto, insiro da direita para a esquerda, laço e volta. Eu tenho outros vídeos no canal que também falam e ensinam a fazer o ponto tricô, certo? Que é o avesso, ó, que fica os nozinhos para esse lado e a malha para o outro lado. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer mais perto, ó. Insere, laça, opa, insere, laça e volta. Seguro com o indicador. Eu sempre utilizo o indicador para firmar o ponto, para que ele não escorregue e caia. Fio em cima da agulha, da direita para a esquerda, laço e passo novamente dentro. Eu utilizo o polegar para empurrar, porque isso vai facilitar a forma com que a agulha, quer dizer, ela firma, quer ver, ó? Insere. Eu vou mostrar um jeito que eu vi a minha mãe fazer. Ela fazia assim, e ela firmava bem o ponto, e daí ela passava aqui dentro. Mas eu aprendi com a minha avó, e a minha avó inseria, laçava e já voltava. Laçava e já voltava. E eu utilizo o dedo polegar para empurrar.
Ó, ele empurra para a agulha, fica mais fácil. Insere da direita para a esquerda, laça e volta. Aperta. Até o final da carreira, sempre o ponto tricô. Todo ele em tricô. Empurrando com o polegar fica mais fácil, gente, ó, porque tu vai lá, laça, aí tu segura aqui, ó, e empurra. Ele passa mais fácil e o ponto não escapa. Fica mais firme. Quando eu não consigo fazer de empurrar, olha como fica o ponto mais frouxo, ó. Mas eu vou deixar assim hoje, não vou... Não. Também é uma coisa fácil de fazer, ó. Esse ponto ficou frouxo, ó. A gente dá uma puxadinha e dá uma puxadinha. Ai, resbalou tudo. Olha como é importante aconteceu, olha. Saiu tudo, não é para entrar em pânico. É só delicadamente inserir a agulha nos pontos novamente e dar sequência, ó. Não precisa entrar em pânico. Então, de novo na agulha, fácil de trabalhar. E apertou. Mais um em tricô. Mais um em tricô. Mais um em tricô. Ok, apertadinho. Ok, vamos lá. Agora, eu poderia fazer uma barrinha musgo para deixar como detalhe, mas eu não vou fazer isso, eu vou entrar direto com o ponto trabalhado. Bom, SAMU é múltiplo de 11. O primeiro ponto eu só tiro da agulha, que esse é o ponto da borda, que ele vai servir muito na hora que eu for costurar, certo? Então, esse aqui, ele sempre vai ser retirado, simplesmente. Aí, o próximo ponto, eu trabalho ele em meia. Para quem não conhece o ponto meia, ele insere da esquerda para a direita, laça no indicador e traz o fio novamente para o mesmo buraco de onde entrou. Próximo ponto é uma laçada. A laçada tu só passa a agulha por entre o fio e já sai trabalhando outro ponto meia. Laça novamente, eu sempre seguro com o indicador, tá? Porque tá laçado ali. Pego 2 pontos juntos em tricô, dou aquela volta e eu fiz 2 pontos virarem um só, ó, é o ponto trabalhado. Uma vez, duas vezes, três vezes, ó, 4 vezes. Ou seja, 2 pontos viraram um. E aqui são 2 pontos que viraram um. E aqui são 2 pontos que viraram um. E aqui também 2 pontos que viraram um, certo? Agora eu faço uma laçada, seguro com o indicador, faço um ponto em meia, uma laçada, um meia,
uma laçada, meia, uma laçada. Eu vou ter 4 laçadas, 1, 2, 3, 4 laçadas. E volto a fazer 2 pontos juntos em tricô. Ou seja, de 2 virou 1, 2, que vão virar um ponto só. Ok? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E a quarta vez. Todos eles 2 pontos juntos que se transformam em um. Lacei, meia, lacei, uma meia, 1 ponto e meia, desculpa. Lacei, 1 ponto e meia, lacei. Vamos verificar se eu tenho 4 laçadas, ó. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas, 2 pontos juntos em tricô. 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 Uma laçada, 1 ponto, uma laçada, aí o último ponto do trabalhado e o ponto de borda, certo? Que esse ponto, ele é bem importante. Verificando todo o processo. Ó, aqui eu tenho 2 laçadas, 4 pontos juntos, no caso, ó, 2 juntos em tricô, 4 vezes 2 pontos juntos em tricô. Eu tenho 1 laçada, 2 laçada, 3 laçada, 4 laçada. E os 4 vezes os 2 pontos juntos em tricô. 4 laçadas novamente, 1, 2, 3, 4 laçadas, e aí 4 vezes os 2 pontos juntos em tricô. 1, 2, 3, 4. E no final, 2 laçadas e os 2 pontos de borda. Isso ajuda muito na hora de costurar. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer ela todinha em ponto tricô. Tiro o primeiro ponto, porque esse eu nunca trabalho, porque é o ponto da borda. E o resto eu vou fazer todo ele em tricô. Insiro da direita para a esquerda, laço e volto. Insiro da esquerda para a direita, laço e volto. Insiro da esquerda para a direita, laço e volto. Laço, volto. Laço, volto. Laço, volto. Eu vou utilizar o meu polegar, eu acho que vocês já compreenderam bem, porque vai mais rápido. Ó, eu empurro, ó, automaticamente eu seguro o ponto e empurro para ele passar. Ó, insiro, laço. Quando eu vou laçar, eu já enfio meu dedinho aqui metido, que vai empurrar pro lado de lá. Ele vai ajudar a passar pro lado de lá, ó. Certo? Mais um tricô. Todos os pontos desta carreira serão feitos em tricô. Ok? Espero ter deixado bem claro para vocês. Insere, laça, e aí, ó, laça, e aí ele fica na pontinha aqui, ó, e já vai pro outro lado. E daí já aperta. Insere, laça, e aí o dedo, o dedo já vai empurrando pro outro lado, ó. Tá pronto o ponto. O polegar é extremamente importante nessa laçada aí, que ele passa o ponto mais fácil pro outro lado. Insere, laça, e o dedinho aqui vai te ajudar a empurrar pro outro lado. É claro que o movimento da agulha também, tu tem que forçar a agulha com a tua mão pro outro lado.
Lá vamos nós. Toda a carreira em ponto tricô. Caso você tenha dúvida, temos outros vídeos que a ensinam a fazer o ponto meia e o ponto tricô. Isso, prontinho. Até a finaleira, finalizamos a carreira toda em tricô. E do outro lado ele tá em meia. Agora, como eu quero fazer ele colorido, este é o momento de fazer a troca de fios. O que que eu faço? Como eu vou seguir trabalhando com cinza depois, eu não vou cortar esse fio, porque senão fica muito picaçado os fios e muito fio para trabalhar. O que eu faço é simplesmente dou um nó aqui, eu deixo uma folga para fazer o acabamento, certo, gente? Eu dou um nó aleatório, tem gente que dá nó diferente, não tem problema, cada um do seu jeito, tá? A gente aceita tudo. Dei um nó, de preferência bem apertadinho, dei mais uma laçadinha para conferir, e aí eu vou trocar de fio, vou trabalhar com branco agora. Essa carreira, ela vai ser todinha em ponto meia. O ponto meia nada mais é. Deixa eu enrolar o fio branco agora na mão. Bom, o primeiro ponto a gente só tira ele em meia mesmo. E aí, assim, o ponto meia é: insere da esquerda para a direita, laça e passa de novo para dentro do mesmo ponto. A agulha vai, laça e volta. A agulha vai, laça e volta, certo? Cada um tem o seu jeitinho específico de enfiar a agulha, desculpa, e de laçar. Insere da esquerda para a direita, laça o fio que tá no indicador e volta. Insere, laça e volta. Insere, laça e volta. Da esquerda para a direita, laça o fio que tá no indicador e volta. E assim tu faz todo ponto meia. De novo, insere da esquerda para a direita, laça o ponto que tá no indicador e volta. Tem gente que faz assim, a minha mãe fazia assim, dá uma laçadinha e aí ela puxava para dentro da. Eu acho que demora mais, mas a gente também não tem pressa, né? A gente quer fazer bem feito. Insere da esquerda para a direita, laça o ponto no indicador e volta. A agulha da mão direita, insere da esquerda para a direita, laça no indicador e volta. E assim a gente vai fazer toda a nossa carreira em ponto meia. Meia. Terminamos a nossa carreira toda em meia. Agora, eu volto, troco as agulhas de mão, a agulha com pontos volta para minha mão esquerda e a agulha vazia para a direita. E aí, eu vou fazer mais uma carreira todinha em tricô. Primeiro ponto eu só retiro, segundo tricô, todos eles em tricô, certo?
tricô. Se você tiver alguma dúvida, temos outros vídeos no canal, onde você talvez consiga visualizar melhor o ponto em tricô ou o ponto em meia, certo? Insere a agulha da direita para a esquerda, laça o fio e traz novamente para dentro do ponto que foi inserido, ok? Aperta, insere da direita para a esquerda, laça o fio e volta, ok? Ou seja, todo ponto tricô é assim, desse jeitinho aí. Insere da direita para a esquerda, laça, e eu uso o polegar para empurrar. Se você achar que eu tô muito rápida, dá uma desacelerada no vídeo, deixa ele rodar em velocidade menor, para que você possa enxergar melhor o que está acontecendo, certo? Isso vai te ajudar, de repente, a prestar atenção nos detalhes que passam batido quando a gente faz muito rápido. É complexo porque o dedo acaba ficando bem na frente da tela, ó. Por mais que eu tente tirá-lo, ó, ele acaba encobrindo o que está acontecendo. Ele é um intruso. Mas ele também é o melhor para fazer esse movimento aqui, porque ele empurra para o outro lado. Último ponto, ok. Aqui tá aquele nozinho que nós fizemos antes, bem apertadinho, ó, ele não vai interferir em nada, certo? O trabalhado vai ficando com ponto de borda, ó, que eu acho bonito, eu acho bacana isso. E aí, a gente troca novamente de lado e vamos, mais uma vez, fazer agora o ponto trabalhado. Vamos ao ponto. Primeiro ponto é de borda, a gente só retira. Pode ver que tá ficando bonito, isso aqui vai facilitar na hora de costurar. Tá vendo? Dá pra ver? Ok. Então, assim, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada. Às vezes dá para confundir os fios aqui e a gente tem que tomar esse cuidado. Se enrolei ele no... Ok, tem uma laçada, duas laçadas. Agora eu pego 2 pontos juntos e trabalho ele em tricô. Ó, insiro da direita para a esquerda, eu fazendo aquele velho esquema de dar a voltinha e, opa, passa entre os dois, ó. Pode ver que passa lá no meio dos dois, ó. Uma, duas vezes. 2 pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos, opa. Em tricô. Uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, conferindo 1, 2, 3, 4 laçadas, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos
em tricô. 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 3, vamos pro quarto. Laçada. Uma laçada, um ponto e meia, uma laçada, um ponto e meia, uma laçada, deixa eu ver, 1, 2, 3, um ponto e meia, uma laçada. Agora, 2 pontos juntos em tricô. Quatro vezes esses 2 pontos juntos em tricô. E aí, a gente já segue com uma laçada, um ponto, uma laçada, e aí ficam aqueles 2 pontos, que é o último do trabalhado, e o ponto de borda. Olha como fica bonito o detalhe do ponto de borda. Tá vendo? E depois a gente vai costurar, a gente insere a agulha de costura aqui no meio, ó, entre os dois, ó. Tá vendo, ó? Isso fica muito mais fácil, esse detalhe. E assim, se tu for fazer uma manta, por exemplo, isso aqui é o acabamento, ele fica com o acabamento mais bonito, certo? Então, assim, eu sempre não tiro o primeiro ponto. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer toda ela em tricô, de novo. É uma repetição de tricô e meia, com alguns pontos trabalhados. Simplesmente toda a carreira em pontos tricô. Chegamos ao fim da carreira, toda ela em tricô, ok? Agora, o próximo ponto é meia. Só que o que acontece? Como a gente tá fazendo uma sequência colorida, eu vou inserir, se você estiver fazendo em ponto liso, em cor lisa, simplesmente na sequência vai trabalhando ele sem essa troca de fios, certo? Como a proposta era ter um colorido, eu vou colocar uma nova cor aqui. Ele fica muito bonito, esse trabalhado, em ponto branco, preto e cinza, ou também preto, vermelho e branco, também fica lindo. Quer dizer, tem que são mais discretos, na real, né? Tu tem essa possibilidade de fazer ele colorido, ou tipo assim, tem um monte de restinhos de fio, e aí a gente quer aproveitar. Eu faço bastante isso para os meus filhos. Ah, fazia, né? Que agora eles estão todos grandes. Mas eu utilizava vários restinhos de fios até que cada um de uma listrinha diferente, né? Com uma combinação, né? Para que eles ficassem mais bonitos. Primeiro ponto, a gente somente tira.
tirei o primeiro ponto. E aí, eu vou trabalhar nesse cinza um pouco mais escura, todos os pontos em meia. Ponto em meia. Eu insiro a agulha da esquerda para a direita, laço no indicador e trago de volta. Insiro, laço e trago pelo mesmo buraco, ó. Insiro, laço e ele volta. Laço lá e ele passa pelo mesmo orifício. Toda a carreira em meia até o final e depois eu volto com toda a carreira em tricô. Meia. Eu vou fazer mais um bem lento para que você possa me acompanhar. Eu insiro da esquerda para a direita, laço e trago ele novamente pelo mesmo buraco, retiro da agulha da esquerda. Insiro da esquerda para a direita, laço. Quando eu tô com o ponto já na direita, ele sai da agulha esquerda, ok? É uma questão de treino, para quem é principiante ou iniciante, ou como vocês gostam de chamar, chama como quiser, né? Mas assim, para quem tá começando, façam várias vezes o ponto em tricô, ou seja, produzam uma manta inteira. Eu costumo utilizar para as minhas alunas, dar a ideia no caso, façam um sapatinho, faça uma manta, faça uma touca, que são peças pequenas, aonde você pode treinar os pontos em meia e o ponto em tricô, certo? Então, assim, treina o ponto meia, treina várias vezes o ponto meia e o ponto tricô, ou faça todo em malha, ou faça todo ele, que é a barra musgo, que eu chamo, que é aquela que fica, eu chamo de cobrinha, isso aqui, ó. Esse detalhezinho eu chamo de cobrinha. E são os nozinhos, minhas alunas, algumas de minhas alunas chamam de nozinho. Então, faça o treino com esses dois pontos, o tricô e o meia, até que tu fique bem apto. E daí, então, só então, passa para um ponto trabalhado, certo? Para que a gente possa aprender bem, executa bem aquele ponto. Executa por várias vezes, várias e várias vezes, até que tu pegue bem a prática do ponto simples, que é o ponto meia ou o ponto tricô, certo? Essa é uma dica que, na minha opinião, é uma dica de ouro para quem está começando. Próximo, trocamos de lado, é mais uma carreira toda em tricô. O primeiro ponto nós só tiramos, olha como tá ficando o acabamento, bem bacana. Isso, se fosse uma manta, por exemplo, não precisa fazer mais nada, tu pode deixar assim que ele vai ficar bem legal. Só do outro lado, que haveria necessidade de arrematar os fios, né, esconder as pontas dos fios, para que ele fique um trabalho mais sofisticado. Todo em tricô, ó, insere da direita para a esquerda, laça e passa pelo mesmo orifício, ok? Eu acredito que a pessoa que está assistindo este vídeo, ela já tem prática pelo menos no ponto em tricô. E no meia, né? Já conhece os dois pontos mais básicos que temos. Então, vamos lá. Toda a carreira em tricô. Ou o avesso, tem gente que simplesmente diz que é o avesso, porque é os nozinhos, ó. Chegamos ao fim, último ponto da carreira, viramos o trabalho. E aí,
Novamente, agora nós vamos fazer o ponto trabalhado. Tira o primeiro ponto. O segundo ponto trabalha em meia, laçada, meia, laçada. 2 pontos juntos em tricô. Isso nós vamos fazer 4 vezes, sequência. 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. Para conferir, eu tenho as 4 nozinhos ali, que como são 2 pontos, ele fica um pouquinho mais grosso. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia, laçada. Conferindo 1, 2, 3, 4 laçadas. 2, lembrando sempre de segurar essa laçada bem para que tu não perca ela, ó. Laçou, segurou e já vem fazendo os 2 pontos juntos em tricô 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Ó, fica os nozinhos pro lado de cá. Próximo ponto é a laçada, 1 ponto e meia, laçada, 1 ponto e meia, laçada, 1 ponto e meia, laçada. Vamos dar uma conferida? 1, 2, 3, 4 laçadinhas. Um grande detalhe, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha, esses 2 aqui do meio, eles vão estar sempre, ó, sempre no meio, ó. Tá vendo? Ó, ele sobe aqui, ele fica no meio. E ele vem de uma sequência de meio também, ó. Ele tava aqui, ele tá sempre no meio, ó. Tá sempre no meio. Já na laçada, nós vamos ter 3 pontos em meia. 1, 2, 3. E esse aqui vai sempre ser o do ponto do meio. O meio de 2 laçadas. Uma laçada, outra laçada. Esse ponto aqui tá sempre no meio, ó. Não sei se vocês conseguem perceber isso, ó. Ele aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui e ele tá aqui. E aqui eu vou ter uma laçada de um lado e uma laçada do outro. Ele tá sempre no meio. Caso aconteça alguma coisa que tu te perca, essa é a tua referência, ó. Ele vai ter sempre esse ponto, é um ponto que vai até lá em cima, ó, entre 2 laçadas, uma laçada, um meio, uma laçada. E aqui acontece a mesma coisa com os nozinhos, ó. Esse do meio aqui, ele sai daqui e ele vai ficar sempre no meio, sempre no meio. Então, ele vai estar sempre no meio, tem um nozinho aqui, ele no meio e um nozinho aqui. Porque o ponto faz esse movimento aqui. Não sei se me fiz entender, mas acho que deu para entender que esse aqui sempre tá no meio. Vamos de novo. Nós terminamos uma laçada, outra laçada, mais uma laçada, e aí 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô. Laçada, 1 ponto, laçada, os 2 pontos, no caso. Um final de trabalho e um que é o ponto de borda. Olha o detalhe da borda. Voltando, é uma carreira inteira em ponto tricô. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque o ponto tricô eu julgo que vocês já sabem de cor e salteado. Tricô até o final da carreira, certo?
toda a carreira em ponto tricô. Esse é o nosso ponto pavãozinho. Aqui. Olha aí, bonitinho. Aí, assim, essas listas vocês podem fazer mais largas ou mais estreitas. Vai ser uma. Pode ver que ele faz um efeito de onda. Eu vou voltar com o mesmo ponto mais para frente, com sequências diferentes, tendo isso aqui mais largo, tendo um outro detalhe, certo? Eu vou dar sequência na mesma brincadeira de cores. Assim, se você for contar, ó, tem 1, 2, 3, são 4 carreiras de cor, né, no caso. Aqui eu já teria que trocar a cor. Até posso trocar, acho que eu vou botar esse aqui agora, ó. Vamos fazer a troca. Como o fio tá amarrado ali, eu não vou tirar ele, eu vou deixar ele trabalhar direto. Uma outra hora eu vou ensinar vocês como é que faz para ele ficar, principalmente nas mantas, a gente precisa que esse fio fique escondido aqui atrás. E eu vou ensinar como é que eu faço, acho que já a partir desse eu já começo a mostrar como é que a gente faz. Aqui, ó. Antes de trabalhar, eu vou trazer o branco para trás. Ó, tá vendo, ó? Eu deixo aqui, e daí eu pego o cinza mais claro, e ele vai ficar laçado aqui, sabe? Tu vai fazendo um entrelaçamento entre um e outro aqui atrás, para que ele fique escondido esse fio e ele não apareça, certo? Ou depois, com o próprio fio que sobra, tu dá uma arrematada para firmar ele e esconder ele, tá? Bom, essa carreira ela é toda em meia, então nada mais justo que a gente só toque. Podia ser branco também, ia ficar legal. Acho que ia ficar mais legal branco do que esse cinza. Então, vamos botar em branco. Essa é uma decisão que às vezes a gente toma aleatoriamente e vai selecionando as cores que a gente quer. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança ainda, né? Ó, é todo em meia, tá?